recebendo. Hoje, então, nós estaremos na nossa reunião recebendo o nosso amigo Aristides Sérgio. Ele é lá do Grupo Espírita Obreiros de Cristo, e o título hoje do nosso estudo vai ser Desigualdade Social e das Riquezas. Boa noite, Sérgio, seja muito bem-vindo. Você tem a palavra. Boa noite a todos. Alegria, né? Estarmos juntos, mesmo que virtualmente, com todos esses nossos problemas, mas mantemos aí os nossos contatos, os nossos trabalhos, né? Algumas pessoas falam para a gente assim, a casa espírita está fechada. A gente diz assim, não, a gente só não está se encontrando pessoalmente, mas ela não está fechada, ela continua aberta, né? Nem que saiba, nós estamos continuando os nossos trabalhos virtuais. Então, estamos aí juntos. É uma alegria sempre participar do trabalho dessa casa. Que Jesus nos abençoe. E eu sempre trago os estudos, quando eu vou fazer estudo, seja na minha casa, seja onde eu for, que me dão essa liberdade do tema livre, eu sempre procuro trazer o que acontece, principalmente no nosso estudo da doutrina, porque aí a gente começa a observar algumas coisas, né? E nesse virtual, nós estamos com 4 ou 5 pessoas novas participando da nossa casa, e durante a semana, nós estamos estudando os flagelos destruidores, e de repente, nós nos deparamos com uma pessoa recente que ela fez um questionamento que isso me deixou, não preocupado, mas me deixou pensativo. Falei assim, gente, vou estudar mais sobre isso para que a gente retorne e consiga debater. Então, quando a nossa companheira Sheila me convidou, eu estava pesquisando mais sobre isso no Livro dos Espíritos, e eu combinei com ela de a gente conversar e debater para que a gente possa entender um pouquinho. Mas você falou que está estudando os flagelos, o que tem com as desigualdades sociais e da riqueza? Porque, na realidade, acabou entrando nesse assunto, porque como a pessoa é nova e ela diz que ela ouviu dizer em outros lugares que ela foi, que nós estamos passando por esse problema, aí já saindo da doença, mas da pobreza que nos levou, está nos levando, né? Esse momento de pandemia, momento de muita dificuldade, que isso não tinha problema, porque cada um tinha que passar, só passa por pobreza, só passa por desigualdade quem tem que passar. E essa foi essa explicação que ela deu dentro do estudo, porque então nós ficamos pensando, né? É isso mesmo que a doutrina fala? Tudo é da vida passada, aquela história? Porque, segundo a conversa, foi isso. A pessoa só está passando porque tem que passar, porque na vida passada fez alguma coisa. Então, a gente acaba simplificando as coisas de uma maneira, muitas vezes, sem um entendimento doutrinário realmente. Porque parece que é tão simples e parece que é só isso. Isso está dentro do contexto, mas é só isso? Será que a gente passa por essas desigualdades? É porque na vida passada eu fiz alguma coisa com o dinheiro, eu fiz alguma coisa com alguém? É só isso? Não existe outros elementos? A desigualdade, então, está ligada à questão só espiritual? Esse foi o questionamento. Porque parece que todas as desigualdades é obra de Deus. Aí é que estava, quando eu falei isso para a pessoa, o que você está dizendo para a gente é que parece que foi obra de Deus. Não, mas a gente às vezes tem que se conformar. Será que é assim? Aí nós fomos recorrer ao Livro dos Espíritos, que é o principal, né? E aí, lá no livro terceiro, né, do capítulo 9, Lei de Igualdade,
a questão 806 já vai resolver tudo, mas a gente vai desenvolver um pouquinho mais. Kardec também tinha essa preocupação. E ele vai perguntar assim aos espíritos: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Porque esse foi o debate, apesar que era sobre os flagelos, mas acabou que a gente teria que entender, porque a gente só tem que passar por isso, que é uma questão normal, natural. Né? E Kardec vai fazer essa pergunta. A resposta dos espíritos: não. As desigualdades sociais não é uma lei natural. Não é. Está escrito aqui. É obra do homem e não de Deus. Aí ficou aquela dúvida, né? Fica aquela dúvida. Ué, mas então, por que a gente passa por essas questões? Quem que não passa? Todo mundo passa. E até na vida passada é lógico que dentro da doutrina vai dizer sim. Aqui nós vamos ter alguns capítulos que nós vamos passar um pouquinho para ser mais rápido, que é lógico que tem as coisas da vida passada, das nossas questões morais, sim, mas são provas. São provas. Só que se nós estamos vivendo num contexto social, aí é que nós temos que entender a doutrina. O problema não é só eu estou passando por desigualdade. A questão é o seguinte: eu estou passando por desigualdade dentro de uma sociedade. Eu não estou sozinho. Aí a gente vai lembrar que Jesus, quando ele foi fazer a cura daquele leproso, ele tem uma atitude muito interessante, que quando a gente vai procurar sociologicamente, existe um motivo. Porque quando Jesus cura o leproso, e o leproso diz que Jesus podia curar ele diz assim: não conte nada para ninguém, vá ao sacerdote e mostre o que aconteceu. Por que Jesus manda ele ao sacerdote? Tem uma explicação. Porque naquela época existia um livro dos judeus, no templo, que o leproso, né, a lepra, a gente está falando leproso, era como eles eram chamados, quando ele adquiria a doença, ele tinha que sair da sua casa, da sua família, da sociedade. E ele ia para um vale, ele era esquecido. E o nome dele era apagado, porque era vergonha para a família e para a sociedade. Então, o nome dele era apagado, ele deixava de existir. Apagava o nome das pessoas com a lepra, porque senão, se ele tivesse lá o nome, né? Sérgio, Aristides Sérgio dos Santos, a família dos Santos ia passar vergonha, ninguém ia procurar ninguém da minha família, nem meus irmãos, nem meus sobrinhos, nem ninguém teve contato comigo. Então, apagava o nome daquela pessoa para a família não passar vergonha e ela continuar normal na sociedade. Então, Jesus manda ele voltar, que era para quê? Para que os sacerdotes colocassem de novo o nome dele no livro e ele retornasse à família. E ele se reintegrasse à sociedade. Jesus não fez só uma cura do corpo físico. Jesus fez uma cura daquela chaga social, daquele desprezo, daquele abandono. Não foi só uma questão da limpeza da doença física, foi dessa chaga social. Né? Então, não é só obra de Deus, é obra do homem. Porque o homem poderia muito bem cuidar daqueles leprosos. Mas naquela época não tinha cura, não tinha isso, né? Mas eles eram abandonados. Então, Kardec vai dizer que a desigualdade das condições sociais não é obra, não é uma lei natural, os espíritos vão dizer. É obra do homem. Né? Então, ele vai dizer, se essa desigualdade desaparecerá um dia, Kardec vai perguntar. Os espíritos vão responder assim: só as leis de Deus são eternas. Não vês desaparecer pouco a pouco, todos os dias? A gente vê isso aí, todo mundo lutando para a desigualdade desaparecer, apesar da gente saber de todo problema reencarnatório, mas a gente está lutando. Esse é o objetivo de nós estarmos encarnados. Né? Essa desigualdade desaparecerá junto com a predominância do orgulho e do egoísmo. Então, os espíritos vão dizer que essa desigualdade social que nós temos não é só parte dessa questão espiritual, é parte do nosso orgulho e do nosso egoísmo.
né? Restando tão somente a desigualdade do mérito, que é outra história, né? Chegará um dia que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue, mais ou menos puro, pois somente o espírito é mais puro ou menos puro. E isso não depende da posição social. Então, muitas vezes, a desigualdade social, o Espírito está querendo dizer aqui para a gente, ela está relacionada à minha condição social, né? A minha posição de mando, de dinheiro, de riqueza, né? O que eu sou dentro da sociedade. E aí, a gente, às vezes, se conforma com isso, com essas desigualdades. Por que aquela pessoa mora naquele casado na fila? Porque na outra vida ela fez alguma coisa errada. Será que é só isso? Né? Será que nesse contexto de nós sermos a grande família que os Espíritos falam aqui, se é grande família, eu tenho que deixar meu irmão passar por problemas sérios? Será que eu tenho que fazer? Porque, socialmente falando, né, ninguém é diferente. Todos nós, cada um dá a sua força necessária para ajudar a sociedade. Não é isso? Aí ele vai falar que da desigualdade, a igualdade dos méritos, ou desigualdade dos méritos, está no que eu luto para conquistar intelectualmente, né? Aí a gente começa a fazer um exercício do que o Espírito está dizendo. Aí vem aquela luta, que aí é do mérito. Eu estudo, eu procuro me melhorar, eu procuro a mudança da sociedade, eu me encaixar nela, né? Mas aí, quando eu chego em certo momento, eu esbarro naqueles que não deixam a gente progredir. Por orgulho, por egoísmo, por medo do outro tomar o lugar dele, né? Então, aí é que vai fazendo a desigualdade. E ele vai continuar, porque ele vai falar da desigualdade das riquezas, e é onde eu quero chegar mais, na parte que eu acho mais importante para a gente. Porque Kardec vai perguntar na 808 assim: a desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades, que dão a uns mais meios de adquirir do que a outros? Olha a resposta dos espíritos: sim e não. As duas coisas. Sim e não. Que dizeis da astúcia e do roubo? E aquela pessoa, tem um filme brasileiro, que toca mais ou menos nesse assunto, né? A filha da empregada faz faculdade e a patroa fica revoltada porque acha que aquela menina está tirando a vaga do filho dela. Nós somos assim, independente, como ele disse, de posição social. Nós somos assim egoístas, orgulhosos, e aí não depende de posição social, não, depende de moral, e aí já é moral, né? Quando eu começo no meu meio achar que eu posso conquistar alguma coisa passando por cima do outro, e o outro fica para trás, que às vezes tinha muito mais qualidade do que eu. Aí a pessoa tem a desigualdade não por mérito, né, da desigualdade. Nesse caso, ela foi passada para trás porque eu passei para trás, porque muitas vezes eu articulei alguma coisa no meio da sociedade, de qualquer ordem, né, para tirar aquilo da pessoa, para não deixar aquela pessoa crescer, ou por inveja daquilo que ela tinha também, não é isso? Então a gente precisa entender essa questão da desigualdade, não ver somente como uma questão da vida passada, que a gente aqui não está negando, os espíritos falam que é sim, mas ela não passa só por isso, porque nós vivemos em sociedade, né? Ele vai dizer assim, pulando um pouquinho sobre como adquirir riqueza, Kardec vai fazer uma pergunta na 811, essa só vou ler muito rápido, só para a gente continuar. Ele vai dizer assim: a igualdade absoluta das riquezas é possível existir alguma vez?
Aí o Espírito vai dizer que não é possível. A diversidade das faculdades, dos caracteres se opõe a isso. Né? Então, ele vai dizer assim, se a igualdade das riquezas, 812, se a igualdade das riquezas não é possível, acontece o mesmo com o bem-estar? É aí que eu quero chegar. É aí que é o principal do nosso estudo. Essa é a diferença que nós temos que pensar. A gente tem que pensar em desigualdade social, espiritualidade, sociedade, não só no sentido material, de dinheiro, de poder, mas em bem-estar social. Porque aí eu me lembro que está na Bíblia, né, principalmente na Gênesis, que quando que Moisés vai dizer para o povo hebreu que quando ele entrasse na terra que o Senhor teu Deus te deu a todos nós, né, diz para eles, que eles, aquele fruto da terra deveria ser compartilhado com todos. Né? Aí vem aquela ideia do dízimo. Né? A ideia do dízimo está lá no Antigo Testamento, porque Moisés vai dizer para cada tribo, quando ele distribui a terra para as 12 tribos, que duas não têm terra, né? Aí ele diz o seguinte, que todo fruto da terra que o Senhor teu Deus te deu, você vai pegar 10% daquilo que você produziu na terra do Senhor teu Deus, e vai pegar 10% daquilo e vai dividir com aqueles que não têm. E ele diz assim, é muito interessante que Moisés fala assim, inclusive, além dele dar lá ao sacerdote, dar aos levitas que não tiveram terra, o Moisés vai continuar dizendo assim, e também você vai ter que dar aos órfãos, às viúvas e os estrangeiros que estiverem em seus muros, para que ninguém passe necessidade na terra em que o Senhor, seu Deus, te deu. É mais ou menos nessa expressão. Então, Moisés vai dizer para o povo hebreu que ninguém que estava na terra do Senhor dos Exércitos poderia passar fome e poderia passar privações. Então, quem tinha que ajudar aquele que não tinha. Aí é a questão para que não era para ficar rico, não, mas aí era essa questão aqui, do bem-estar. O bem-estar, a sobrevivência, que bem-estar é sobrevivência. Então, Kardec vai perguntar, vou repetir a pergunta, se a igualdade das riquezas não é possível, acontece o mesmo com o bem-estar? Não. O Espírito diz que não. Mas o bem-estar é relativo e cada um poderá gozá-lo se todos se entendessem bem. Olha o que ele diz. A igualdade das riquezas não é possível de acontecer, mas o bem-estar pode acontecer. Porque se nós nos entendermos bem, e cada um, né, empregar o seu tempo, aí ele bota aqui o tempo, de acordo com a vontade. Aí já parte para o tempo, os espíritos vão levando a gente à reflexão. Né? E não em trabalhos pelos quais não se tem nenhum gosto. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo, e o homem é que perturba. Então, tudo teria equilíbrio na natureza. Não ia faltar nada para ninguém. Sem precisar daquela história de pegar a riqueza, que muita gente pensa assim, a gente sabe que isso vai ser impossível, pelo menos diz aqui, eu pulei essa parte. Vamos pegar o dinheiro do mundo, a riqueza do mundo e dividir para todo mundo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, porque nós temos as nossas habilidades. Né? Mas o bem-estar não. O bem-estar é que todos tenham acesso aos bens da forma possível. Como? Né? Eu me esforço, eu estudo, ou eu trabalho, e eu participo daquilo que a terra, que o Senhor teu Deus está produzindo para nós, que eu participe daquilo ali. É claro que eu não vou ter grande riqueza, até porque quando eu comento sobre isso, eu gosto de falar de mim. Né? Eu tive muito tempo
eu trabalho, quem é que da nossa geração que não trabalha desde a infância? Eu trabalho desde novo, né? Estudei, trabalhei, e eu nunca consegui guardar dinheiro. Nunca consegui guardar dinheiro. Né? Nunca tive essa habilidade com conta, com números, de isso, daquilo. Então, tive uma vida que eu não consegui ter muito êxito. Quando eu venho para o Espiritismo, que eu conheço Ivete, caso com ela, e ela passa a administrar os nossos recursos, o meu e o dela, a minha vida se transformou. Né? Minha vida transformou. Hoje eu consegui ter um imóvel próprio, a gente consegue ter um carrinho. Tem gente que fala assim, como que vocês conseguem isso? Por quê? É da minha parte, que não conheço, não tenho habilidade para isso, mas ela tem. Olha como, o que eu quero dizer, a sociedade como é bom. Um vai ajudando o outro. Eu, um enrolado, como eu digo, não sou enrolado nesse sentido, caso com uma pessoa totalmente equilibrada nisso, totalmente. Olha como a lei funciona, a lei natural funciona de uma maneira, ninguém está perdido. É isso que eu quero dizer, ninguém está desamparado. E se a gente fizer o nosso trabalho, como diz aqui, né, de acordo com a nossa, empregar o nosso tempo, de acordo com a nossa vontade, aquela vontade de ajudar, aquela vontade de realmente mudar o nosso meio, a gente consegue. Ah, mas eu não sou político, eu não tenho dinheiro, não tenho isso. Mas olha, é o que eu estou dizendo. Dentro do nosso espaço, nós vamos conseguindo fazer isso. Né? E ele vai dizer assim, ele vai dizer uma pergunta muito interessante, que eu acho super importante, que foi outro tema que deu uma polêmica. Né? A gente vive no momento que nós só estamos sendo educados, aí eu já acho que a própria religião faz isso também, participa dessa história, sem entender a questão do mérito, como o Espírito colocou lá. Então, as pessoas hoje a gente está vivendo um momento que eu acho de uma dificuldade muito grande, que eu acho que é por isso que a gente não consegue nem desenvolver a doutrina espírita no meio da sociedade como a gente deveria, por causa desse pensamento, que é um pensamento da individualidade, né? Cada um por si. Os, os cientistas políticos, os filósofos, os sociólogos, quem for procurar isso agora, eles chamam de meritocracia. Né? Mas essa meritocracia política, não é a meritocracia espiritual, não é a meritocracia moral, é a nova política que estão falando da meritocracia. Se você não correr atrás, o problema é seu, você fica para trás. Aquela história de que tem até um desenhozinho, quem já viu na internet, que o outro vai correndo, chega primeiro e pega as coisas boas, você que ficou para trás, nem pega nada. Tem um negocinho desse na internet. Isso, para nós, religiosos e principalmente espíritas, é um contrassenso. Porque o mérito aí está em o seguinte, como eu falei, da gente lutar pelas coisas, sim, porém eu preciso ter acesso àquilo. E o acesso ele tem que ser dado. E começa pela educação, começa pelo acesso ao trabalho, se tem. Eu sou um grande empresário, mas o meu lucro, né? Eu quero ter lucro. O que eu faço para ter lucro? A primeira coisa que a gente diz por aqui, no nosso sistema, é o seguinte, que a mão de obra é muito cara. Né? A mão de obra é cara. Então, a primeira coisa, quando eu tenho um problema que eu quero aumentar o meu lucro, o que eu faço? Eu demito alguém, eu demito um grupo. Porque o ser humano é muito mais caro do que uma máquina, é muito mais caro do que uma coisa. E eu não deveria pensar assim. Mas nós pensamos assim, né? Nós somos educados a pensar assim. Por que eu estou falando em educados? Porque é isso que os espíritos vêm dizer para a gente.
Olha só, a polêmica que isso dá, mas está no Livro dos Espíritos. Vocês podem procurar 813 do Livro dos Espíritos. Há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa. É verdade. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Olha que resposta. Sim, sim. Já o dissemos. Ela é sempre a causa primeira dessas faltas. A sociedade é a causa primeira, segundo os espíritos. Estou respondendo a Kardec no 813 do Livro dos Espíritos. Aí vem a pergunta dos espíritos a Kardec, que serve para a gente. Pois não lhe cabe velar pela educação moral dos seus membros? É frequentemente a má educação que falseia o critério dessas pessoas em lugar de aniquilar-lhes as tendências perniciosas. É aí que eu digo a complicação dessas coisas. É verdade que a gente precisa lutar, que a gente tem que ter nossos méritos, é evidente que nós temos. Mas a partir do momento que eu não dou oportunidade ao outro, quando eu tenho condições e eu não dou oportunidade porque eu sou egoísta e eu quero aquela posição, aquele lugar, e aquela pessoa cai, não sei, a gente não pode julgar. Eu sempre digo no GO, a gente tem que parar de fazer fofoca espiritual. Não sei da vida espiritual de ninguém, mas de repente essa pessoa pode ter caído por minha culpa. Não sei, eu não sei. Por minha culpa, eu não sei. Pode ser da vida passada? Pode ser. Pode ser dessa? Pode ser culpa dela? Pode ser. Mas até que ponto nós informamos certas coisas dessa pessoa? A fake news está aí, né, gente? Fake news está aí. A gente está vendo aí pessoas falando até contra a vacina, né? Contra a vacina aí, dizendo que a vacina é isso, é isso, é aquilo. E quando o Espiritismo diz que a gente tem que seguir a ciência, a gente não tem nem que seguir a política, nem se tem decreto para abrir, se tem decreto para fechar, a gente tem que olhar o que a saúde está falando, o que está acontecendo, né? Aí, se a gente passa essas histórias adiante, aquela pessoa cai, é complicado. Ele está dizendo aqui, nós temos que velar por essa sociedade. Alguém deve estar perguntando assim, mas eu não concordo não, porque como que eu vou fazer isso? Honestamente, também não sei, eu estou procurando também um meio. E um dos meios que a gente tem é isso aqui, a gente está estudando, um dos meios, a gente está na Casa Espírita, um dos meios a gente está lutando. A Bernadette está aí com a gente no movimento espírita, ela vê se a gente faz a nossa parte, que é o que a gente está entendendo. Se a gente tem que fazer alguma coisa maior, eu ainda não sei. Eu ainda não sei. Talvez eu vou chegar no plano espiritual aí e me cobrar alguma coisa que eu ainda não entendi. Mas que eu estou entendendo que eu sou responsável, isso eu sou. Né? E isso é o mais importante. Entendeu? Aí, para a gente terminar, para a gente não perder, vocês não perderem muito tempo comigo, né? Então, eu queria falar uma coisa que eu acho muito importante. Kardec faz um estudo que eu sou apaixonado por esse estudo, apaixonado por esse estudo, que é em Obras Póstumas. Como ele tá, como os espíritos estão dizendo aqui, que todas essas desigualdades, essas coisas todas, passa muito pelo orgulho, pelo egoísmo, como ele demonstrou aqui, né? Então, Kardec vai fazer um estudo em Obras Póstumas, que eu gosto muito, onde ele vai dizer para a gente sobre o tema é o seguinte, ele diz assim, egoísmo e orgulho, causas, efeitos e meio de destruí-los. Esse é o tema que está em Obras Póstumas. Eu gosto muito, mas muito, é um dos textos de Kardec que eu mais gosto, depois daquele da Revista Espírita,
quando ele vai dizer se a doutrina é uma religião ou não é. Eu sou apaixonado por aquele texto ali. Mas esse aqui, para mim, é fantástico, porque Kardec vai falar de todos das causas e os efeitos do orgulho e egoísmo. E o meio de destruí-lo. Aí é o que eu gosto do meio de destruí-lo. Aí ele vai citar a frase, ou o lema, frase, melhor dizendo, o lema da Revolução Francesa, que está na bandeira da França, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. O meio de destruir o nosso orgulho, o nosso egoísmo está nesse lema. A inteligência de Kardec, assim, a percepção que Kardec tem das coisas é fantástica. Eu sempre digo nos nossos estudos que eu gosto mais das perguntas de Kardec do que das respostas dos espíritos, porque a resposta é baseada no que ele pergunta. Né? E é fantástico o que ele faz. Só para vocês terem uma ideia, estou olhando aqui para a gente não perder tudo. Ele vai dizer o seguinte, que o meio de combater, né, o orgulho e o egoísmo, liberdade, igualdade, fraternidade, ele vai fazer aqui uma inversão. Ele vai fazer uma inversão. Ele vai dizer o seguinte, né, a fraternidade, na rigorosa acepção da palavra, resume todos os deveres dos homens como para com semelhante. Ele não bota a liberdade nem a igualdade como primeiro, ele bota fraternidade. A fraternidade que ele vai colocar. Ele diz que a fraternidade proclama um por todos e todos por um. É interessante, né? Porque ele vai dizer o que é a fraternidade para a gente. Devotamento, é muita coisa. Devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É a caridade evangélica por excelência e a aplicação da máxima, fazer aos outros o que queremos que os outros não façam. Isso é a fraternidade que Kardec coloca. Eu sou apaixonado por esse texto, acho fantástico. Fantástico isso aqui. E ele diz assim, só para a gente continuar, para não se estender muito. Atenta a sua importância, a fraternidade, para a realização da felicidade social, é o que a gente está falando. A felicidade social só vai ser alcançada com a fraternidade. A fraternidade, atenta a sua importância para a realização da felicidade social, a fraternidade está na primeira linha, é a base, Kardec diz, é a base para a nossa felicidade social, para essas desigualdades, para a gente vencer as desigualdades sociais, a desigualdade das riquezas, né? As desigualdades do bem-estar, vamos sair da riqueza, que da riqueza é outra história, mas da desigualdade do bem-estar social, a fraternidade é a base. E ele diz assim, aí que eu gosto, essa frase que eu sou apaixonado de Kardec, que sem a fraternidade, sem ela, seriam impossíveis a liberdade e a igualdade reais. A igualdade decorre da fraternidade e a liberdade do conjunto das duas. Kardec diz isso aqui no texto. Né? Que a gente primeiro tem que ser fraterno, depois a igualdade. Aí é que nós vamos alcançar a liberdade, e não o contrário. Não primeiro a liberdade, não depois a igualdade, depois a fraternidade. Não, primeiro a fraternidade. Primeiro eu preciso entender o outro como irmão, como família, como diz os espíritos aqui na questão. Primeiro eu tenho que entender nós todos como uma família, como disse Moisés, que a gente tem que estar na terra que o Senhor nosso Deus deu a todos nós, todos nós. Né? E ele vai dizer, então, suponhamos uma sociedade de homens assaz desinteressados, benévolos e prestativos, para viverem fraternalmente. Entre eles, olha só o que vai acontecer numa sociedade fraterna. Entre eles não haverá privilégios e direitos excepcionais, o que
o que destruiria a fraternidade. Então, Kardec diz que o que está destruindo a nossa fraternidade é isso, são os privilégios e os direitos excepcionais que a gente tem na sociedade. Kardec está dizendo isso aqui no texto. Né? Como a gente vê a exceção, né? A excepcionalidade dentro da sociedade. É fantástico o que Kardec faz. Aí, para encerrar, ele diz assim: os três princípios são, como já dissemos, solidários entre si e apoiam-se mutuamente. Sem a coexistência deles, olha que coisa que ele vai dizer. Sem a coexistência deles, o edifício social fica incompleto. Sem essas três, fraternidade, igualdade e liberdade, o edifício social está incompleto. Aí a gente vai ver as desigualdades continuarem, porque falta a gente esse entendimento, falta a gente isso, falta a gente compreender essas coisas melhores. Então, eu quis trazer isso aqui para vocês, né, dentro daquela polêmica, para que a gente reflita o que está à nossa volta e qual é o meu papel. Tem uma página que é do Emmanuel, se eu não me engano, é no livro, cheguei a fazer essa palestra, que no Luz da Vida, a administração, que o Emmanuel fala, vai fazer sobre a palavra de Jesus, né? Dá conta da tua administração. E lá ele vai enumerar várias coisas que a gente precisa fazer dentro da sociedade. Né? Então, essa é a nossa conversa de hoje, para que a gente reflita sobre isso, que realmente a gente entenda a posição que Jesus nos dá, né, dentro desse contexto, para que a gente possa realmente fazer com que a nossa sociedade progrida moralmente e materialmente também, para que todos nós sejamos iguais, fraternos e libertos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada, Sérgio. Excelentes reflexões para a gente poder discutir bastante, né, diante de um momento tão grave e tão importante de mudança, que a gente precisa refletir sobre essas coisas, onde está o nosso papel nessa mudança que a gente quer ver no mundo, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Está aberta a palavra, ainda temos algum tempinho. Ninguém? Tem uma página também do livro Religião dos Espíritos, que eu gosto muito, sabe essas páginas que você abre, quase sempre a mesma coisa, você sempre abre essa página, né? E ele fala, Emmanuel, né, vai enumerando as diversas instituições que existem no mundo, a instituição política, e os políticos estão sempre muito preocupados, né, em se manter, em discutir os assuntos, o cientista está muito mergulhado nas suas pesquisas, né? Os administradores de empresas estão muito aflitos em manter lá seus processos, seus trabalhos, e assim ele vai enumerando, né? Então, ele fala aí, aqueles que precisam alimentar os que têm fome, agasalhar os nus, né? Para o cristão inibido ou esquecido, somos sempre nós mesmos, né? Eu acho muito bacana, porque é quem está enxergando, porque aquela coisa que Jesus falou, nem todo mundo tem olhos de ver, né? Muitos não conseguem enxergar o outro como um semelhante seu, né? O egoísmo leva a gente a achar que tem gente para o nosso serviço no mundo, né? E não são semelhantes, mas subalternos, né? E isso faz com que a gente construa essa desigualdade, muito, porque comida, alimento existe no mundo para alimentar todos com fartura. O que acontece é uma grande concentração
dessa riqueza, né? Justamente resultado de uma imperfeição moral. Muito bom o seu tema e muito bem embasado na doutrina, isso que é importante, né? A gente ter a base doutrinária para mostrar, olha, o Espiritismo defende a igualdade, defende a fraternidade, defende os direitos sociais, defende aquilo que é justo para todos. Lógico que existem diferenças, porque nós somos espíritos em diferentes estados de adiantamento, mas aquele que está mais adiantado tem que ter a obrigação de ajudar aquele que está menos adiantado, né? Tudo é uma questão mesmo moral, de como a gente encara a questão social, né? Muito bom. Então, assim, a gente agradece, viu, Sérgio? Muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço, vocês deixaram desabafar, que isso estava me incomodando, que eu fiquei preocupado com a companheira. Bacana, bacana, isso faz parte. E eu vou passar para a Sônia, que vai fazer essa segunda parte da nossa reunião. Ela vai colocar uma musiquinha, uma musiquinha não, uma música, e nós vamos fazer uma irradiação, né? Uma prece, primeiramente para nossa casa, nossos familiares, e também para os nossos grupos espíritas e para toda a nossa sociedade, né? Onde o nosso pensamento alcançar, que chegue essa irradiação, essa luz que se irradia da arte espírita, né? Sônia, pode colocar. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. E assim nós vamos
chegando ao final. Vou pedir ao Sérgio para fazer a prece, por favor. Sérgio? Eu acho que nós não te ouvimos. Oi? Vou pedir ao... O Sérgio está sem som? Não, você que estava sem som, agora está com som. Você que estava sem som. Ah, desculpa, é que estava desligado, eu liguei, tá bom. Eu vou pedir a você, Sérgio, fazer a prece, por favor, final. Vamos agradecer ao nosso Pai maior. Vamos agradecer ao Mestre Jesus, nosso guia, nosso modelo, aos amigos espirituais que nos envolveram, que nos ajudaram nesse trabalho, para que possamos, quando sairmos, levarmos essas energias a todos os lugares que estivermos, a todos os necessitados como nós, e que tenhamos uma boa semana, que possamos passar com todas as nossas dificuldades, mas com tranquilidade, com paz, com amor e com muita fraternidade. Fique conosco, hoje, agora e sempre, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus.